A paz do Senhor, amados irmãos, vamos iniciar o quarto trimestre de 2025 da classe de jovens. E a nossa revista tem como título Exortação, Arrependimento e Esperança, o Ministério Profético de Jeremias. Um importante profeta do Senhor que Deus levantou, que chamou, convocou para realizar uma obra maravilhosa ali, chamando a atenção do povo, chamando o povo ao arrependimento. Então, ele é um grande exemplo para a nossa juventude, para todo cristão, né? Então, para todos aqueles que querem servir ao Senhor, a importante história de Jeremias. E nós podemos ver aqui, logo no início da nossa lição, que tem um resumo sobre a vida de Jeremias, mas antes vamos mostrar aqui qual é a lição de número 1, o chamado de Jeremias. Esta é a lição de número 1, que tem como texto principal Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Resumo da lição: Jeremias foi escolhido e separado para exercer o ministério profético desde o ventre de sua mãe. Portanto, ele foi chamado desde o ventre de sua mãe. Deus já havia preparado o caminho para Jeremias trilhar. Ele foi chamado, escolhido por Deus. E nós também somos, né, chamados por Deus para servir em sua obra, de uma maneira, ou às vezes diferente do que foi Jeremias, mas todos nós somos chamados a realizar algo para o Senhor. Nessa lição nós teremos 3 objetivos: apresentar a natureza do chamado de Jeremias, explicar o teor da mensagem de Jeremias e destacar a mensagem de Jeremias e os seus efeitos. O texto bíblico se encontra em Jeremias capítulo 1, versículo 1 ao 10, essa leitura o professor terá que realizar em sala de aula juntamente com os seus alunos. Então agora vamos para o resumo. Jeremias, ele conhecido também como profeta das lágrimas ou profeta chorão, porque ele sofreu bastante, ele era sensível, ele realmente sentia o peso daquilo, né, que ele realizava, ele fazia a obra do Senhor com dedicação, com amor, mas ele sofria, né? Sofria por ver o seu povo muitas das vezes negando, e o juízo de Deus, né, que viria sobre aquele povo permanecendo na desobediência. Então Jeremias, o profeta chorão, ele era natural de Anatote. Seu pai chamava Ilquias, e o pai, né, de Jeremias era sacerdote nessa cidade chamada Anatote. Reis contemporâneos, então os reis ali que Jeremias, a época de Jeremias, o rei Josias, né, o rei Josias que foi responsável por fazer uma grande reforma religiosa ali no povo de Israel, o rei Jeoaquim e também o rei Zedequias. Os destinatários de sua mensagem, quem era? Para quem que Jeremias escreveu, na verdade, quem Jeremias destinava a mensagem, as profecias que Deus colocava para ele entregar. Era Judá, então o reino do sul, e a sua capital, Jerusalém. Este era o destinatário principal de Jeremias. Lugares chaves em sua vida, então, a cidade de Anatote, Jerusalém, Ramá e Egito. Essas cidades aqui fazem parte, né? Jeremias, ele trilhou por essas cidades. Então nós vamos ler, quando nós vamos estudar em todo trimestre, nós vamos ver Jeremias ali nessas regiões. Dores e sofrimentos, então foi um profeta sofredor, né? Sofreu bastante. Aqui tem os capítulos, por exemplo, no capítulo 37, ele foi lançado na prisão. No capítulo 38, lançado em uma cisterna. E então, assim sucessivamente, então tem nos capítulos, ele foi levado para o Egito contra a sua vontade, foi rejeitado por seus vizinhos, pela sua família, os sacerdotes, por seu público, pelos reis, não sendo rejeitado, então apenas pelo próprio Deus, né? Deus cuidou de Jeremias, então tem razão de Jeremias ser um profeta sofredor, chorar, mas ele entendia, mesmo chorando. Nós vamos entrar aqui no capítulo 1 e veremos que ele sofreu em nome do Senhor, mesmo assim sabendo que Deus estava cuidando, mesmo, né, nós sofremos também, sabendo que Deus está cuidando de nós passamos por sofrimentos, passamos por lutas, é necessário, isso nos torna mais fortes, né? Então, como eu já disse, o texto bíblico é em Jeremias capítulo 1, versículo 1 ao 10. Então, vamos aqui para a introdução. Nesse trimestre, estudaremos a respeito da pessoa e do ministério do profeta Jeremias, né? Então, nós falaremos da vida, falaremos do momento, né, como profeta também. Portanto, desde o início, a verdade é que se nós vamos falar da vida, nós vamos falar do profeta, porque desde o início ele foi separado para realizar a obra do Senhor. Deus já havia escolhido desde o ventre de sua mãe. Nós fizemos essa leitura aqui em Jeremias, né, capítulo 1, versículo 5, onde Deus fala para ele, né, que antes que ele fosse formado em seu ventre, Deus já havia o escolhido. Nessa lição, então, de domingo, veremos, que será ministrado no domingo, como se deu o chamado dele, a natureza do seu ministério e a sua mensagem. O conteúdo também de suas mensagens, né, o que é que ele entregou ao povo, os efeitos desta mensagem, o que essa mensagem ocasionou ali, né, a consequência da entrega dessa mensagem e os desdobramentos da mensagem. Então, os efeitos, os desdobramentos, então houve ali
várias consequências, então, e nós falaremos sobre isso nesta lição um pouco e no decorrer do trimestre. Essa lição, então, reafirma a importância do chamado divino e a fidelidade do Senhor em cumprir a sua palavra e em guardar os seus escolhidos. Então nós vamos lembrar que, mais uma vez, que Deus cuida daqueles que Ele escolheu, aqueles que Ele chamou para realizar a sua obra. Deus tem cuidado e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra, guardando cada um de nós e dando a providência necessária para cada um dos nossos jovens também, que já são realidade, né? Não precisam esperar um determinado momento para fazer algo para o Senhor. Hoje é o momento e Deus quer fazer a obra através da vida deles e fará assim quando eles, né, também derem a oportunidade para que Deus possa agir através da vida de cada um deles. Natureza do chamado de Jeremias, então, tópico de número 1, a pessoa de Jeremias, a vida e o ministério de Jeremias são parte de uma mesma história, né? Como nós falamos agora há pouco, a vida de Jeremias e o ministério é uma coisa só, porque desde o início ele foi chamado para realizar a obra do Senhor. Ele nasceu em uma família de sacerdotes, né? Seu pai, então, era sacerdote na cidade de Anatote, seu pai, Ilquias era sacerdote ali, portanto, já então instruído no caminho do Senhor. Ele certamente foi instruído porque o sacerdote fazia isso, repassando ali para, né, o seu filho, para os seus filhos, para que eles permanecessem e cuidassem também daquilo que era do Senhor, do templo, do tabernáculo, daquilo que era de Deus, né? Eles deveriam continuar, os seus filhos deveriam dar continuidade a próxima geração e em diante, né, e ensinando os próximos também, assim como todo pai, toda mãe deve fazer com seus filhos nos dias de hoje, ensinando a permanecer no caminho do Senhor. Os pais na presença de Deus, ensinando os filhos a permanecer, né? Não como alguns pais fazem, que mandam os filhos, mas não vão. Tem pais que mandam os filhos para a escola bíblica e não vão, querem o melhor para os seus filhos, mas não querem o melhor para si. E muitas das vezes o exemplo é que vai fazer a diferença, né? O exemplo normalmente é o que mais faz a diferença. Os filhos vão copiar aquilo dos pais, né? O bom exemplo não é o bom exemplo é quando os pais vão e também aprendem a palavra do Senhor e querem isso para os seus filhos. Então os filhos veem que os seus pais dão valor à palavra de Deus. Então isso é importante. Ele nasceu em uma família de sacerdote, nós já lemos, no nordeste de Jerusalém. Então esta é a região que Jeremias é proveniente. A maioria dos estudiosos defende que o seu nascimento se deu entre 650 a 645 antes de Cristo, dentro do contexto da reforma espiritual dos dias do rei Josias, né? O rei Josias, o Senhor usou poderosamente este rei, então, sendo temente ao Senhor, o Senhor usou ele de uma forma poderosa e ele restaurou a adoração a Deus em Israel, fazendo com que o povo deixasse a adoração a outros deuses, a ídolos estranhos, e assim o Senhor tendo misericórdia do povo de Israel. Então ele nasceu muito provavelmente aqui à época do rei Josias. Jeremias é o profeta que mais expõe a sua humanidade e consequentemente a sua personalidade. Ele era muito humano, tinha uma personalidade, né, que ele, digamos assim, forte, exacerbada, né? Ele demonstrava, ele não tinha medo de ser o Jeremias, né? Eu sou Jeremias, eu sou chorão, eu sofro mesmo pelo meu povo. Ele não tinha medo de esconder as suas características, ele não precisava, né? Na verdade não tinha medo de expor as suas características. Ele era um profeta chamado de profeta chorão ou profeta das lágrimas, porque ele sofreu muito e não tinha nenhum problema com isso, né? Então, e ele era muito humano. Se ele sofria, com certeza ele era muito humano, ele sentia os pesares, tanto quanto para a vida dele, quanto para o seu povo. Ele chorava pelo povo de Israel também. Então ele expôs a sua sensibilidade e a sua personalidade introspectiva, né? Quando Deus o chama, ele tem medo, né? Ele fala que ele é um jovem ainda, uma criança. Então Deus dá a palavra, Deus dá a segurança para ele que cuidaria dele nesta caminhada. Então essa personalidade dele não anulou a força, a ação do Senhor sobre a vida dele, a sua força, franqueza e sinceridade na entrega das suas mensagens. Aquilo que Deus colocava no coração de Jeremias para entregar ao povo, ele entregava. Ele entregava, ele sofria, mas ele cumpria o seu chamado. Isso é importantíssimo, né? Nós sofremos para cumprir o nosso chamado. E muitas das vezes nós vamos porque estamos sendo obedientes. Tem momentos que nós estamos numa alegria imensa e realizamos a obra do Senhor com a disposição, mas tem momentos que nós iremos por obediência, porque é realmente sofrido fazer a obra, é maravilhoso, é uma bênção para as nossas vidas, mas nós sabemos, né, que muitas das vezes a responsabilidade pesa, e o cristão verdadeiro, aquele que honra o Senhor, ele vai cumprir com amor, com zelo, com obediência àquilo que o Senhor colocou em seu coração, e não vai abandonar aquilo, né, que foi proposto para ele realizar, como muitos fazem. Muitos querem cargos, muitos querem posições, só que quando chega a responsabilidade, quando é cobrado algo dessa pessoa, essa pessoa abandona o barco, né, pula do barco, pula fora
e deixa, às vezes, a igreja em uma situação complicada, a igreja, a liderança, os irmãos, né, o pastor. Então é importante que quem coloque a mão no arado não olhe para trás, né, que todos os nossos jovens possam fazer como Jeremias, sofreu em nome do Senhor, mas cumpriu a sua missão. Cumpra a sua missão e espere a providência do Senhor. 2. A vida de Jeremias, a relação de Deus com Jeremias não começou a partir de seu chamado, mas remonta a um período no qual o profeta não tinha consciência de sua própria existência. Então, o que está dizendo aqui, está falando do versículo 5, quando Deus fala com Jeremias. Jeremias, ele fica com ele, ele fala, eu sou apenas uma criança. Então Deus fala para Jeremias, né? Deus dá a garantia a ele de que estaria. Então, na verdade, Deus fala com ele aqui, né, no versículo 5, antes que eu formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei para o profeta. Então Deus já estava dando a segurança a Jeremias. Aí em seguida Jeremias fala, Senhor Jeová, isso que eu não sei falar porque eu sou uma criança. Aqui alguns estudiosos dizem que está falando, retratando a juventude de Jeremias, né, que provavelmente ele começou o ministério ali com 18 a 20 anos, né, mais ou menos nessa faixa etária. Não uma criança novinha, mas nós sabemos que Deus pode usar também, né, uma criança desde cedo para cumprir a sua vontade. Aqui tem um exemplo do contemporâneo rei Josias, que foi rei de Jeremias também, que aos 8 anos já iniciou o trabalho ali, né, em Israel. Então Deus pode usar a todos. É por isso que nós sempre falamos, né, que a realidade que crianças, jovens, todos, né, os juvenis, adolescentes, eles não são apenas o futuro, eles já são a realidade da igreja, e Deus já tem usado cada um deles para cumprir a sua vontade. Então o Senhor dá a garantia a Jeremias que estaria com ele, e faz lembrar, deixa, né, ele entender, Jeremias entendesse que desde o ventre de sua mãe ele foi escolhido pelo Senhor. 3. O ministério de Jeremias. Ele nasceu com o propósito de honrar a Deus, representando-o diante do povo. Sim, este era o propósito. Deus escolheu Jeremias desde o ventre de sua mãe para realizar um propósito. E qual era esse propósito? Honrar a Deus, representando-o diante do povo. Ou seja, ele era porta-voz daquilo que Deus queria entregar ao povo. Deus dava algo para Jeremias, fale isso ao povo, e Jeremias ia lá, se apresentava ao povo, e lembrando que ele estava em nome do Senhor, realizando a vontade do Senhor, tanto que ele, às vezes que ele referia ao povo, ele falava, disse-me o Senhor, ou ouvi a palavra do Senhor, e aí ele então proferia a palavra de Deus, né? Ele profetizava para o povo. Então são recorrentes ao longo do livro essas passagens, né? Disse-me o Senhor, ouvi a palavra do Senhor. Então em seguida ele entrega a palavra. Jeremias recebia a mensagem do próprio Deus e entregava ao povo, que quase sempre a rejeitava. Quase sempre o povo rejeitava a palavra de Deus. Se nós formos observar nos dias de hoje, muitas pessoas, ou a maioria, rejeita a palavra de Deus. Porque os cristãos não são a maioria hoje, no Brasil, no mundo, não são a maioria. Os cristãos, né, que seguem a Cristo de uma forma nós podemos dizer com fidelidade, de uma forma verdadeira, sofrendo pelo amor a Cristo, pelo Evangelho, honrando o nome santo do Senhor. Se falar que é cristão é uma coisa, né? Ser o cristão mesmo, ser cristão, realizar a vontade do Senhor, aí é outra. Porque é muito fácil nós falarmos, né? O difícil é viver. Então nós podemos dizer que a maioria rejeita a palavra do Senhor, e muitos de nós mesmos, se não vigiarmos, nós estando na caminhada, muitas das vezes Deus fala conosco e nós não observamos a sua voz. Então essa questão da rejeição, aqui o povo de Israel aqui era todo o povo rejeitava a voz do Senhor. Não é como nos dias de hoje que alguns observam a palavra do Senhor, nós observamos, né? Ouvimos a voz de Deus, obedecemos a sua vontade, né? Estamos aí na caminhada buscando fazer a vontade do Senhor. Não, na época do povo de Israel aqui, o povo desprezava. A maioria em peso desprezava a voz de Deus. Portanto, Deus teria que agir com justiça, porque ele também é justiça, e para a ação de Deus acontecer, Deus avisava o povo, e ele avisava através dos profetas. E Jeremias foi um desses profetas que entregou a palavra de Deus, o juízo de Deus, né, a justiça, o juízo de Deus ao povo. Então Jeremias, ele recebia a mensagem e entregava ao povo. Com a rejeição da mensagem veio também as perseguições. Então aí está, né, a questão de Jeremias profetizar. As profecias que Jeremias entregava ao povo era pesada, palavras pesadas, palavras do próprio Deus, mas palavras de juízo que o povo não queria ouvir. É como o pecador que está, né, vivendo de uma forma sem arrependimento, que não aceita a Cristo para que exista a transformação em sua vida. Esta pessoa que tem prazer no pecado, ela rejeita, ela não quer saber de ouvir a verdade, ela
se chega alguém para falar da palavra de Deus, a pessoa sai de perto, porque ela não suporta a verdade, porque ela está vivendo uma vida de pecaminosidade. Tem prazer em viver no pecado, mesmo sabendo que tudo aquilo é errado, que não é bom para a sua vida, ela rejeita a verdade. Muitas das vezes nem permite a aproximação de alguém que serve a Cristo. Muitas das vezes, quando nós vamos evangelizar, ao evangelizarmos, tem pessoas que tratam mal a nós, mas é justamente por isso, né? Por estarem vivendo uma vida de pecado e não aceita a verdade. Então, com a rejeição da verdade, da palavra, né? Da palavra de Deus, aí vieram as perseguições de Jeremias. Ele foi perseguido pela sua família, pelos seus amigos, ou pelos reis, por todas as pessoas praticamente ali no reino de Israel perseguia a Jeremias. Isso lhe causava tristeza e um grande sofrimento, porque ele estava ali cumprindo a vontade do Senhor, ele cumpria a vontade de Deus. Mas aí está o peso, né? Aí está o peso de fazer esta obra. Muitas das vezes nos custará muito, muito de nós. Isto exige uma vida de renúncia. Precisamos renunciar primeiramente o nosso eu para vivermos a Cristo. Muitas vezes precisaremos renunciar situações da nossa vida para agradar ao Senhor, né? Para não desagradar ao Senhor, para vivermos uma vida de santidade, porque o cristão ele deve se abster das coisas do mundo para agradar ao Senhor. E muitas das vezes nós seremos criticados por abrir mão disso. Muitas vezes não, seremos sempre criticados, receberemos críticas, nos chamarão de radicais e outros adjetivos aí, né, que não vêm ao caso. Mas nós sofremos por amor a Cristo, não como Jeremias sofreu, como Jeremias e outros profetas sofreram, porque eles entregavam o juízo ao povo, e o povo não queria ouvir o juízo, o povo queria permanecer no pecado. E aqui está algo maravilhoso, né? Quanto mais ele sofria, mais ele se aproximava de Deus, conhecendo o melhor. O sofrimento nos aproxima de Deus. As provas, as lutas são lições para nos fortalecer. E através das provas nós nos aproximamos do Senhor, porque o tempo inteiro nós precisamos dele. Mas imagina na prova mais ainda, e é neste momento que nós muitas das vezes vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer uma campanha, vamos buscar o Senhor continuamente até que a bênção chegue, até que a resposta venha, até que Deus venha com a providência, com a provisão para as nossas vidas. Então a prova nos torna mais fortes até para outras provas que virão, porque a nossa luta ela é constante, né? Nossa luta ela é constante e a palavra de Deus nos diz isso, e é por isso que nós precisamos sempre lembrar que somos totalmente dependentes do Senhor. Jeremias sofria, mas ele lembrava que por ser dependente do Senhor, ele continuava firme no propósito que Deus havia colocado em seu coração. A vida e o ministério de Jeremias evidenciam a soberania de Deus em suas escolhas e na execução de seu propósito na vida de alguém. Então, o ministério de Jeremias deixa bem claro a soberania de Deus em suas escolhas e o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Deus sabe o que é melhor para nós, ele tem o controle de tudo e ele nos chama para fazermos a sua vontade. Nós temos que entender que ele é soberano, que ele tem o controle de tudo. Se ele chamou ao amado irmão, a irmã, os nossos jovens, ele cuidará, ele dará providência aquilo que for necessário para que os seus filhos continuem na peleja, né? Que, como diz, né, Jeremias 1,19, e pelejarão, a palavra do Senhor Jeremias, né, quando ele teve medo, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Esta era a garantia, era isso que Jeremias precisava confiar para vencer, para continuar no propósito que Deus havia colocado, para realizar o chamado de Deus em sua vida. Vamos para o tópico 2, mas antes eu quero só pedir ao amado irmão que deixa seu like, se inscreve no canal também, compartilhe esse vídeo com outros irmãos para que também conheçam a palavra de Deus, para que estudem mais a palavra de Deus juntamente com todos nós, né? E assim nós possamos crescer no conhecimento e na graça. 2. A mensagem de Jeremias. Os dias de Jeremias. O profeta desempenhou o seu ministério durante um dos períodos mais sombrios da história de Judá. Jerusalém foi destruída pelo exército babilônico como juízo de Deus. O povo continuou pecando, então veio o juízo de Deus sobre Israel. E o exército babilônico foi escolhido ali, né? Deus permitiu que aquele povo da Babilônia tomasse o povo de Israel como escravo, fizesse ali, trazendo essa dificuldade, essa luta para o povo de Israel. Tudo isso fruto da má escolha do povo em trocar o Senhor por deuses estranhos.
por adorar outros deuses, por viver na prática da idolatria. Jeremias 2,13 diz que trocaram o manancial de águas vivas, que é o próprio Deus, por cisternas rotas, que não retêm águas. Historicamente, os profetas surgiam em épocas de apostasia, em que o povo se afasta de Deus, né? Historicamente, o Senhor levanta o profeta em um momento de apostasia, onde muitos estão se desviando da verdade, da palavra. Então Deus levanta profetas para entregar a palavra da verdade, alguém que honra o nome santo do Senhor para entregar a palavra do Senhor, cumprindo o seu chamado, entendendo que Deus o levantou para realizar esta obra maravilhosa, e não como muitos fazem por aí, se nomeiam profetas, mas só entregam notícias boas, não se lembram, né, que Deus, na maioria das vezes, ele levantou o profeta ali para chamar a atenção do povo, para alertar o povo, para advertir, para renovar a esperança, sim, para renovar a esperança. É o chamado ao arrependimento. O chamado ao arrependimento é o ponto principal para que o homem se converta dos seus maus caminhos e tenha a sua vida transformada. O profeta, ele era rejeitado justamente porque ele pregava algo que chamava o povo a uma mudança, e o povo não queria mudar. Não é como muitos profetas nos dias de hoje que só pregam coisas boas. Você vai ganhar um carro, uma casa, Deus é provedor de todas as coisas. Sim, Deus pode dar isso, mas muitos estão fazendo isso por interesse próprio. Muitos não estão falando a vontade do Senhor, não estão sendo porta-voz de Deus, estão sendo profissionais muitas das vezes, ou pensando em benefícios próprios, e assim não entregam a palavra de Deus, e o povo se perde. Aí esse já virou um apóstata, né? Esse já se desviou do caminho e leva outros consigo. Leva outros que não estudam a palavra do Senhor, que não dão o devido valor à palavra de Deus, e por isso são enganados. Mas Deus levanta pessoas que honram o seu nome para pregar a palavra de Deus, e por isso que Jeremias é um grande exemplo para nós, para nossa juventude, para que eles tenham fidelidade à palavra de Deus. Sejam fiéis à palavra do Senhor, que preguem a palavra por amor a Deus, por amor ao Todo-Poderoso, convocando o povo ao arrependimento, para que venham para o caminho do Senhor e tenha misericórdia dessas pessoas, né? Sofram como Jeremias pelo povo. Jeremias sofria sabendo que viria o juízo pelo seu povo, o povo que ele amava, a terra de Jeremias, os povos que ali, né, o seu povo que ali estava. Ele sofria. A palavra de Deus diz que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Todos nós devemos ter isso em nossa vida, devemos ter fome em pregar a palavra de Deus, sede de justiça, a sede de justiça que provém de Deus, e para que nosso Deus faça a sua justiça, para que Deus fale com o povo, tocando no coração dessas pessoas, é preciso porta-voz, e os porta-voz somos nós, são os nossos jovens. Todos nós fomos escolhidos para realizar esta obra. Nos dias de Jeremias, Judá buscava pelos seus ídolos, e a mancha do pecado era tão grande e profunda que não tinha como removê-lo. Então, Judá buscava adorar ídolos, deuses estranhos, então o pecado tomou conta daquele lugar. Viviam em profunda rebeldia contra Deus, e dessa forma foi chamado a um conserto. O povo foi chamado a um conserto. Teve o juízo, Deus permitiu que o exército babilônico tomasse o povo de Israel ali como escravo, e então Deus chama o povo ao conserto, para que assim Deus pudesse os livrar das mãos daquele povo inimigo. Somente o conserto com o Senhor faria algo novo, uma mudança acontecer em meio àquele povo, né? A misericórdia do Senhor. Muitos pensam que Deus, muitas das vezes na história, quando nós lemos, né, na Bíblia, situações em que Deus levou juízos, que Deus estava sendo mal. Não, Deus estava chamando o povo ao conserto. Era a única forma que o povo olharia, abriria os olhos para a situação que eles estavam, de pecado, de horror, de maldade, de miséria, idolatrando outros deuses. Era a única forma que eles pudessem assim enxergar que estavam se afundando, que estavam perdendo a salvação, que estavam em uma situação de calamidade e não percebiam. Era a única forma, e Deus permitiu. E assim, eles estando no fundo do poço, entendendo agora, Deus estendeu a mão para eles e falou: vamos fazer um conserto, vamos que Deus demonstre o seu amor mais uma vez pelo seu povo, chamando o povo ao arrependimento, para que se desviasse, para que, na verdade, se convertesse de seus maus caminhos, para que Deus pudesse agir e abençoar o seu povo novamente. Em muitas vezes na nossa vida, as provas vêm para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus. Muitas vezes sofremos até que entendemos o que Deus quer tratar com cada um de nós. 2.
as duas visões de Jeremias. Jeremias, quando foi chamado, recebeu duas visões. Deus falou com ele, deixando bem claro que era Deus que estava no negócio, que era Deus que havia o chamado, convocado para realizar esta obra maravilhosa. Deus faz isso conosco, né? Deus faz nos dias atuais, viu? Estou dizendo, nos dias atuais, Deus realiza essas maravilhas, nos mostrando, nos chamando. De alguma forma, Ele fala conosco e nos convoca na juventude. Lembre eles que o Senhor está sempre chamando, sempre falando conosco, quando nós estamos buscando ao Senhor, estamos ali, né? Preparados para fazer esta obra, ou se não estiver 100% preparado, né? Porque normalmente não estamos, então o Senhor nos capacitará. Mas o importante é que nós estejamos na presença de Deus, para que Ele fale conosco. A primeira visão, então, foi a de uma vara de amendoeira. A vara de amendoeira, essa planta, a amendoeira, ela é uma das primeiras que floresce à época, né, quando chega ali a época da primavera, é uma das primeiras que floresce. Então ela está logo no início e ela faz aqui a palavra, a expressão, faz menção à questão da vigilância, ou seja, chegou o tempo, ela já está pronta, chegou o tempo, ela já está florescendo. E Deus mostra para Jeremias que ele estava vigilante, que Deus estava cuidando de Jeremias, que Deus estava atento à vida de Jeremias. Já a segunda visão foi a de uma panela fervendo, né, inclinada para o norte, indicando a mensagem de juízo que Deus realizaria com o povo de Israel, que viria do norte, ou seja, a invasão dos babilônios, a invasão do exército babilônio, que tomaria o povo de Israel. As mensagens de arrependimento e juízo são características das mensagens de Jeremias, são bem características, né, das mensagens de Jeremias e de boa parte dos profetas também da Bíblia Sagrada. Podem ser encontrados em toda a sua jornada profética. Então, em toda a sua jornada profética nós podemos ler. Aqui tem algumas referências, então o professor faz essa leitura, por exemplo, Jeremias 1:13, aqui ele fala, e veio a mim a palavra do Senhor, segunda vez, dizendo, que é que vês? Eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Então Deus já havia designado juízo ao povo de Israel. Até as últimas palavras também de Jeremias, ele fala sobre a apostasia, né? Sobre o desvio do povo quando deixou de adorar ao Senhor. 3. Destinatário e conteúdo da mensagem de Jeremias. Jeremias foi enviado ao povo de Judá, então reino do sul, ele vivia ali, então cuja capital era Jerusalém. Embora há momentos em que ele é visto se dirigindo ao reino do norte. O reino do norte, Israel, com a capital em Samaria, né, quando após Salomão morrer, houve a divisão do reino, então o reino do norte, o reino do sul, então Judá, que tinha como capital Jerusalém. O reino do norte tinha Samaria como capital. Ele profetizou principalmente ali, ou maior parte de sua vida, para o povo que vivia em Judá. Mas também teve momentos aqui, inclusive tem as referências, capítulo 3, capítulo 6, quando Jeremias também profetiza para o povo do reino do norte. A mensagem de Jeremias foi entregue com ênfase e grande amor. Ou seja, ele, profeta sofredor, chorão, mas entregava com ênfase, fazia a obra do Senhor com autoridade, cumpria com autoridade, entregava e com amor ao povo, tendo misericórdia daquele povo que ali estava. Seu conteúdo foi de oposição à apostasia e denúncia contra a ingratidão do povo diante de Deus. Ele chamou ao povo a se consertar na presença de Deus, que deixasse, né, de apostatar, ou seja, desviar, de andar por caminhos tortuosos e voltar ao caminho do Senhor, e que renunciasse todo o seu modo de vida pecaminoso para buscar a Deus. Ele também lembrou o povo, né, a respeito do amor, da bondade, do cuidado de Deus ao longo da história, que Deus sempre cuidou do povo, que eles não precisavam andar por outros caminhos. Muitas das vezes eles tinham pressa em receber algo e procuravam deuses estranhos, ídolos de outros povos, ídolos estranhos, sendo que precisavam esperar no Senhor, ter paciência. E é isso que todos nós também precisamos sempre ter em mente. Precisamos muitas das vezes aprender isto. A nossa juventude, então, que ainda ali muitos estão, né, crescendo no conhecimento, na graça, obtendo ali a maturidade cristã, precisa também entender, muitas das vezes, que o momento do Senhor, Ele dará a provisão, a providência necessária. A mensagem de Jeremias revelava o interesse de Deus em perdoar o seu povo, renovar a aliança e cumprir as suas promessas feitas desde Abraão. Deus havia realizado promessas ao povo de Israel e Ele cumpre, né? Deus cumpre, e se for preciso, Ele mandará o juízo. Ele mandou, né, o juízo ao povo de Israel, e muitas das vezes, para cumprir a sua palavra, Ele fará com que nós nos consertemos e possamos andar na luz do Senhor.
Tópico 3, a mensagem de Jeremias e os seus efeitos. A resposta do povo. Toda mensagem divina é um chamado e requer uma resposta dos que a ouvem. Diante da mensagem de Jeremias, o povo foi indiferente e maldoso, vindo inclusive a persegui-lo. Então aqui nós estamos falando dos efeitos da pregação da palavra de Jeremias. O povo, em muitas das vezes, foi indiferente, foi maldoso e perseguiu a Jeremias, intentando até contra a vida, contra a própria honra do profeta Jeremias. A resposta deles foi: não andaremos e não escutaremos. O povo ainda maquinou mal contra o mensageiro, conforme Jeremias 18 diz: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, vinde e firamo-lo com a língua, e não escutamos nenhuma das suas palavras. Eles tinham o objetivo de ferir a Jeremias, até mesmo com a língua, ou seja, difamando, caluniando contra o profeta. Isso acontece também em nossos dias. É um fato, aconteceu com o profeta Jeremias, né? Nós podemos também lembrar, nós lembramos do profeta Jeremias justamente para trazer à tona a aplicação para os nossos dias de hoje. É uma realidade que muitos que servem ao Senhor verdadeiramente, é algo que enfrentam oposições e muitas das vezes conforme Jeremias sofreu. Esse comportamento do povo levou o profeta a um profundo sofrimento. Jeremias, capítulo 20, versículo 7. Iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. É que ele demonstra a sua dor, falando com o Senhor, falando para o Senhor de uma forma que, como se Deus chamou ele para realizar a obra, e ele foi. Mas ele está aqui não falando que Deus o enganou, ele está falando que Deus não avisara ele das consequências pesadas que haveria sobre a escolha de Jeremias ao servir ao Senhor. Então aqui ele está transtornado. Então é um momento, um momento de tristeza de Jeremias, no qual ele conversa com Deus. É um momento, ele fala: mais forte foste do que eu e prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia. Então ele está falando, cada um zomba de mim. Todos zombavam de Jeremias. Este foi um grande, o sofrimento. E o 2 aqui também, o tópico 3, subtópico 2, que tem como título o sofrimento de Jeremias. A humanidade e as limitações de Jeremias podem ser observadas em seu sofrimento ao longo de sua trajetória. O sofrimento do profeta se manifestou externamente na perseguição dos seus inimigos, nas dúvidas provocadas pela justiça. Então aqui os sofrimentos, listou aqui os sofrimentos de Jeremias: perseguido pelos inimigos, perseguidos por todos, na verdade, que não queriam ouvir a palavra, que não queriam aceitar a verdade. Nas dúvidas provocadas pela injustiça, por exemplo, quando firamo-lo com a língua, foi uma proposta que eles tiveram ali entre eles. Por exemplo, com as dúvidas, com as mentiras, com os escárnios, com a difamação provocadas pela injustiça, a maldade humana. Jeremias teve de lidar também com a solidão. Jeremias, a Bíblia não mostra, que ele, na verdade, Deus falou para que ele não casasse, porque haveria o juízo sobre Israel. Então Jeremias, ele viveu uma vida solitária. Era ele e o seu compromisso, o seu momento, sua intimidade com Deus. Então ele conviveu com a solidão, com a dor permanente, com dúvidas profundas, ou seja, quando ele tinha uma angústia, ele recorria aos pés do Senhor. Ele não tinha uma companheira, não tinha filhos para abraçar e poder apaziguar um pouco, se consolar. Ele teve esses momentos angustiantes em sua vida. Então nós entendemos porque ele é chamado de profeta chorão. É importante, para todos nós termos pessoas a quais amamos e que nós possamos contar. Jeremias, ele passou por tudo isso. Lógico que ele tinha o Todo-Poderoso, o Deus provedor, mas nós também precisamos de pessoas ao nosso lado. E aqui ele, na palavra que nós lemos, ele fala, cada um zomba de mim. Cada um zomba de mim. A luta de Jeremias foi uma luta pesada. Ele sempre clamou por amparo e contou com a direção e o cuidado constante de Deus. É isso. Muitas das vezes também nós podemos ter situações na nossa vida. Os nossos jovens muitas das vezes podem não ter os pais, pode não ter o apoio dos pais para ser cristão, para servir ao Senhor. Pode ser que ele seja zombado, pode ser que cada um zombe dos nossos jovens, mas eles devem entender que Deus é fiel e Deus está com eles e estará com eles também futuramente, assim como esteve no passado, está hoje e estará amanhã cuidando também da nossa juventude. Então incentive-os a permanecer fiel a Deus, porque Deus sabe o que é melhor para cada um deles. O sofrimento é parte inevitável da vida de um crente, é inevitável que sofremos, todos nós sofremos. Jesus falou, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, felizes são os que são perseguidos, aqueles que sofrem as perseguições da vida. Estes sim estão fazendo o que é certo,
Se estão sofrendo, é porque estão fazendo o que é certo. Se estiver tudo bem, se as pessoas estiverem te aplaudindo, é momento de refletir, momento de reflexão sobre as suas atitudes, sobre as nossas atitudes. Se as pessoas estão nos aplaudindo, é porque algo não está conforme a vontade de Deus. É isso. Se o mundo nos aplaude, é porque algo está errado. Agora, se o mundo se coloca contra nós, aí nós estamos na caminhada, porque o crente anda justamente na contramão do mundo. Repleta da esperança eterna, Essa é a nossa vida, contribuindo com uma vida cristã mais madura. O sofrimento faz isso, e nós também temos essa esperança de um dia morar no céu. A adversidade permite o amadurecimento da fé em Deus e consolida as bases do ministério cristão. Cada luta, cada sofrimento nos fortalece para realizarmos algo mais para o Senhor. O cumprimento das profecias é o último subtópico, 3.3. Jeremias chorou pela condição espiritual do povo de seus dias. Chorou pelo seu povo, ele viu a tragédia que estava destinada para aquele povo e ele chorou. Ele clamou ao Senhor também pelo seu povo. Ele falou a respeito da tristeza de Deus, pela condição espiritual do seu povo. Ele alertou o povo, falou sobre a iminente destruição de Jerusalém e chamou o povo ao arrependimento. Porém, o povo permaneceu no pecado. Pregar arrependimento era a principal missão do ministério de Jeremias. Parte das profecias dele se cumpriram e parte delas ainda se cumprirão. Jeremias profetizou sobre a vinda do Messias. Jeremias profetiza sobre o fim dos tempos. Então, profecias de Jeremias aconteceram no momento, a época de Jeremias, aconteceram posteriormente e ainda acontecerão nos nossos dias e nos dias que virão. É a palavra de Deus, como ela é perfeita e como Deus agiu, como Deus abençoou poderosamente a vida deste profeta, esse profeta sofredor, que é um grande exemplo para todos nós. A conclusão diz assim: aprendemos a respeito do chamado divino da mensagem de Jeremias. A vida e o ministério deste profeta evidenciam a soberania de Deus quanto à origem e ao propósito da vida. Esta lição reafirma ainda o compromisso de Deus com a sua palavra e com os que ele chama para a sua obra. Então Deus está todos os dias chamando e ele capacita e dá vitória nesses momentos de luta que todos nós temos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Não vai embora sem se inscrever aí no canal e deixar o seu like. Agora vamos aqui para a dinâmica para o professor realizar em sala de aula. Dinâmica, o chamado de Jeremias. O objetivo dessa dinâmica é refletir sobre como respondemos ao chamado de Deus, como Jeremias, e como lidamos com os desafios e as dificuldades em nossa jornada de fé. É uma dinâmica bem profunda, de reflexão para todos nós. O material necessário: papel e caneta para cada aluno, uma caixa ou recipiente. Versículos de Jeremias 1, 4 ao 10 e Jeremias 20, versículo 7, ou apenas o 20, versículo 7, para reflexão final. Passo a passo. A introdução explique brevemente o chamado de Jeremias, enfatize que Deus escolheu para ser profeta desde antes do seu nascimento, e sobre a vida de Jeremias, como nós falamos. Fale também sobre o versículo em Jeremias 20, versículo 7, onde Jeremias expressa sua frustração com os chamados, as dificuldades que ele teve que enfrentar. Nós citamos agora há pouco na aula esse versículo, onde ele está ali transtornado, triste, por causa de todo o sofrimento, onde as pessoas zombavam dele. Agora, um momento de reflexão em grupo. Divida os participantes em grupos pequenos, 3 a 5 pessoas. Para cada grupo refletir sobre a pergunta. Qual é a pergunta? Como você reagiria se fosse chamado por Deus para uma tarefa difícil, como Jeremias? Perguntas adicionais para a discussão. Quais seriam as suas primeiras reações ao saber que Deus tem um plano específico para a sua vida? Como você lida com os desafios que surgem ao tentar seguir o plano de Deus? O que significa aceitar o chamado de Deus mesmo em momentos difíceis? Então, perguntas dessa forma, perguntas reflexivas para os seus alunos pensarem. Atividade de escrita individual. Distribua papel e caneta para todos os participantes. Peço que cada pessoa escreva em uma folha o que sinto quando Deus me chama para uma missão ou tarefa importante. Qual é o sentimento que eu tenho quando Deus me chama para realizar algo? Então, fale para eles escreverem no papel. Após escreverem, peça para que cada pessoa dobre a folha e coloque na caixa ou no recipiente, simbolizando o entregar seus sentimentos e medos a Deus. Quando Deus chama eles têm sentimentos. E quais são esses sentimentos? Eles escreverão. E ao escrever, então, no papel, dobre e coloque dentro da caixa. Isso vai simbolizar a entrega dos seus sentimentos, dos seus medos a Deus, para que Deus possa realizar a obra através da vida deles. Reflexão em plenária após a dinâmica de escrita. Peço que alguns participantes compartilhem, se desejarem, suas reflexões sobre como se sente em relação ao chamado de Deus, seja ele para uma missão específica ou para serviço contínuo. Enfatizo que Jeremias teve medo e hesitou, mas Deus o fortaleceu e o capacitou para cumprir sua missão. Finalize com uma oração pedindo a Deus que dê coragem e sabedoria para eles enfrentarem, para que eles respondam ao chamado divino, como Jeremias fez, e para que todos possam ser fiéis ao que Deus pedir, mesmo diante de tantas as lutas. Mesmo assim, também você pode sugerir para que os participantes, os alunos, reflitam durante a semana sobre um chamado pessoal de Deus em suas vidas, seja para servir em sua igreja, em família ou em comunidade. É este o intuito da dinâmica: alertar
para que eles possam cumprir o seu chamado, a vontade de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula.